No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha suspeita de autismo, que o médico descartou em 30 minutos dizendo que era só TDAH, porque mesmo assim eu continuo acreditando que eu sou ADHD. Vou contar desde sinais da minha infância, memórias confusas, interesses intensos em insetos e animais, muita coisa que eu aprendi estudando e pesquisando. Então fica até o final porque eu te juro que tudo se encaixa, tipo que nem um quebra-cabeça. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal, Angeli aqui. Gente, na verdade eu ia gravar outro vídeo hoje. Eu ia gravar sobre outra coisa, mas estava gritando tão forte aqui dentro e eu precisava falar sobre isso, era agora, que é a minha suspeita sobre autismo. Já estudei muito sobre o TDA e simplesmente não explica tudo. Então, hoje eu tô aqui para abrir o meu coração. Antes de tudo, eu vou explicar para vocês, para quem não conhece, o autismo é simplesmente um jeito diferente de processar o mundo. Afeta como a pessoa se sente, percebe estímulos, como a pessoa se relaciona, se interessa pelas coisas. Então hoje vamos falar sobre o TEA. E por que se chama espectro? Ele tem várias caras, é um espectro, tem muitas possibilidades. Não existe só um tipo de autista. Tem autista que fala pouco, tem autista que fala muito, tem autista que precisa de mais suporte e às vezes precisa de um baixo nível de suporte. Mas sim, o autismo é um bagulho sério. Para ser considerado autismo, precisa trazer também prejuízos em certas áreas da sua vida. Enfim, se você, que nem eu, não sabia muito sobre o autismo ou sobre como que era exatamente uma pessoa autista, eu não te culpo, porque até 2013 se sabiam muito pouco. Em 2013 saiu novos estudos, saiu um novo modo de diagnosticar o autista. Então, começou a trazer mais possibilidades que antes não era possível ser autista e também ter TDA. Então, até que é por isso que parece que está tendo muito diagnóstico e agora parece que todo mundo quer se autoproclamar autista e TDA, mas é porque simplesmente antes não se tinha, né, mesmo tanta informação. São problemas reais que as pessoas têm e não conseguia achar um nome, uma explicação, entendeu? Que até então poderia ser só personalidade ou só estranheza mesmo. Enfim, é por isso que muitos de nós adultos estamos começando a descobrir agora. E aí vocês falam, nossa, mas pra quê, né? Querer saber essas coisas. O médico falou, que isso não é importante, você saber isso ou não. Você tá fixada aí numa ideia. Toda essa estranheza que eu vim sentindo a minha vida toda podem ser, na verdade, sinais do espectro, principalmente em mulheres que mascaram desde muito novas, criam máscaras sociais para se encaixar. Nos estudos foram comprovados que biologicamente as mulheres têm uma habilidade de comunicação maior do que os homens, num sentido assim também de que as mulheres têm um esforço maior para se enturmar. Então pode ser que eles não fiquem assim tão ligados em mascarar. E é um ser totalmente novo e não é nem só autista e nem só TDA. Os sintomas acabam ficando assim, é confuso, porque o autista gosta de ter a organização e previsibilidade. E o TDA quer novidade, quer fazer as coisas novas. É complicado, você quer viver na rotina e ao mesmo tempo você não quer. Enfim, agora que vocês já tiveram uma ideia assim meio rápida do que é o autismo, agora eu vou contar para vocês e lá da minha infância, analisando agora, fazem muito sentido dentro do espectro autista. São aspectos que poderiam ser explicados sim pelo TDA, mas que não.
também. Fiz aqui um mapinha para explicar a base neurológica. Já foram acontecidos antes mesmo de, por exemplo, eu ter sofrido trauma. Poderia ser só algo normal, de que nem as pessoas gostam. Uma criança pode gostar de qualquer coisa, né? Então eu vim falando muito com o chat GPT sobre essas pequenas dúvidas. Às vezes eu tiro umas dúvidas aqui e ali. Eu já pesquisei muitos livros, artigos, etc e tal. Nenhuma ferramenta é perfeita, né? O chat GPT erra, eu sei. Porém, ele me ajuda a filtrar muita informação. O livro que eu comprei, ele traz várias perguntas que já tem no DSM-5. Marquei muita coisa, sim. Por exemplo, eu entre 4 a 6 anos, eu pegar as lagartinhas, criar ela, ficar horas olhando, analisando, do que brincar com as crianças normais, né? Então, eu queria saber qual a diferença entre o interesse que uma criança neurotípica teria e uma criança não neurotípica. Eu vi que para crianças chamadas neurotípicas, interesse é mais curto, brincadeira é mais social. Mesmo quando tem interesse forte, geralmente querem compartilhar com os amigos, brincar juntas. Já as crianças autistas ou ADHD, que é os dois misturado, se torna foco intenso e duradouro. Podem passar meses ou anos voltando para o mesmo tema. Então, não é só um gostar. É estudar, observar, repetir e principalmente se torna uma forma de regulação emocional. Eu lembrei daquele sentimento, sabe, transformador que eu senti quando eu tava já 1 ano de luto. Eu tava assim me sentindo totalmente sem vidas. Então eu tava assim numa situação deplorável, pesada. Eu consegui sentir assim real, como pareceu mágica. Quando eu comecei a observar as lagartas, meio que resgatei umas lagartas e comecei a observar elas, comecei a cuidar delas. Comecei a estudar elas para poder atrair mais borboletas. Comecei a pesquisar, eu quero atrair mais borboletas e mais lagartas. E nisso comecei a pegar o lado de abelhas. E aí eu comecei também quero atrair mais abelhas. Aí eu já comecei a mergulhar nas abelhas. Tava eu lá após o luto e eu sabia que eu precisava, sei lá, voltar a viver, trabalhar, fazer as coisas. Não dava para eu ficar só me remoendo, deprimida, né? Mas eu senti que eu precisava continuar pesquisando essas coisas, eu precisava continuar fazendo o que eu estava fazendo. Tipo, não, eu acho que eu preciso ter esse momento, então eu vou ter esse momento, sabe? Tive um estudo profundo sobre abelhas, que elas estão sempre buscando novos lugares para ela poder morar e que muitas vezes elas acabam indo morar em lugares que são ruins para elas, que dava pra gente fazer uma armadilha com atrativo. Aí eu fiquei, nossa, eu quero ajudar as abelhas a encontrar uma nova casa segura, porque muitas vezes ela pode ir morar numa fenda de um muro, que o pessoal vai derrubar o muro. Elas gostam de árvore oca, e aí o pessoal quer derrubar as árvores que são ocas. Eu queria, porque queria, então comecei a estudar, e eu falei, não, o que eu preciso? Atrativo de abelha sem ferrão, de cera de abelha sem ferrão, preciso misturar com álcool, preciso colocar lá dentro pra abelha sentir o cheiro, e ali é um lugar bom pra ela morar, tal. Comecei a estudar os lugares que elas costumam gostar, né? Fiz uma visita no meliponário, consegui ver elas de perto e o dono do meliponário me deu um pouco de cera das abelhas dele pra eu conseguir fazer o meu atrativo. Então eu tinha um planejamento minucioso. Então basicamente o chat GPT me explicou que isso mostra o sistema inteiro criado na minha mente, o que é mesmo, entendeu? Às vezes eu me sentia meio assim, nossa, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo da minha vida aqui, pesquisando freneticamente sobre as abelhas sem ferrão, sobre como que cuida delas e como que faz, e como funciona e como que faz elas se adaptar. E os sinais de que quando a abelha tá doente, os sinais de não sei o quê. Eu comprei a caixinha de madeira, invernizei com verniz à base de água, porque se for outro tipo de verniz, a abelha não vai querer por causa do cheiro. Protegi com verniz pra evitar a umidade e morre mesmo. Aí nesse mesmo tempo comecei a alimentar os beija-flor. Nesse tempo também tentei criar um habitat completo, sabe? Com pedrinhas, insetos, minhoca, um riozinho. Eu tentei criar um mundinho em miniatura pra lagartixa morar. E é muito típico no autismo também. Tem são interesses que fica trocando, trocas de interesses. Depois que a lagartixa não quis morar no meu habitatzinho, eu comecei a fazer vasos de cimento, que também tem a ver um pouco com a jardinagem, que eu já tava lá. E não, agora. Aí o cimento eu já comecei a entrar mais numa brisa mais artística, que eu falei, nossa, eu vou fazer o vaso de cimento com formato de cogumelo, vou fazer um vaso de cimento em formato de cachorro, fazer um vaso de cimento em formato de não sei o quê. Esse já não durou muito tempo, tá? Esse daí eu comprei cimento, foi um trabalho, mó pesado, mó sujeira, já larguei assim em 2 meses eu já não queria mais mexer com aquele cimento, não. Eu simplesmente senti que aquilo tava me fazendo muito bem. Eu falei, nossa,
que é isso que eu estou sentindo? Foi algo assim tão forte que eu cheguei a pesquisar na época, cura pela natureza. Cheguei em Forest Bathing, fiz até o vídeo lá falando sobre o habitat natural, né, de todos os seres vivos. Então, é claro que o ser humano vai se sentir bem no meio da natureza. Então, eu achava que essa seria a explicação lógica para aquilo. Mas esse negócio de ser um regulador emocional, eu lembrei disso e quis entender. Perguntei para o ChatGPT isso que eu havia sentido, cura da natureza, ou se poderia ser isso que estava falando, se sentir a regulação emocional através dos interesses profundos. Não era só bonito, mas algo transformador, que trouxe paz real. Tava sentindo tipo, mano, era alguma coisa assim diferente. E aí ele fala, pesquisa pessoal. Buscou entender, mostrando a necessidade autista de sistematizar até a experiência emocional. Esse negócio de sistematizar tudo e tentar buscar padrão, conectar pontos, fazer um processamento todo, criar uma lógica toda para tentar entender as coisas, tem muito a ver com o autismo. E não é tão TDA nesse quesito, porque no autismo tem profundidade e necessidade de entender o porquê da experiência. Gosto de tal pessoa e aí eu vou e faço uma análise completa. Então, no TDA, a pesquisa, porque o TDA também tem hiperfocos, que ele vai e pesquisa as coisas. Mas o encantamento profundo e regulador é muito típico do lado autista. Eu acordava cedinho, empolgada, porque eu queria ver se os casulinhos tinham virado borboleta. Eu desde sempre tive essa curiosidade fora do padrão para uma criança, digamos assim, que eu nunca tinha parado para pensar até agora. Então eu criei por anos, observei a reprodução, levei para escola. Então no autismo é comum foco profundo, observação paciente, interesse solitário. Então, por conta do TDA, fica tendo trocas. Não tinha medo de aranhas, mas a maioria das pessoas tem medo de aranhas. Desde muito criança, desde os 6 anos, eu queria resgatar as lagartinhas do milho que iam jogar fora. Eu levava para casa. Aí teve uma época que eu pegava aranhas e aí eu gostava de pegar espécies diferentes de aranhas, das aranhas que eu já tinha. Eu procurava os melhores vidros para eu poder colocar elas. Eu ficava procurando comida para elas e era muito emocionante ficar olhando elas embrulhando as mosquinhas bem rapidinho, aí elas comia e aí elas soltavam os ovinhos de aranha e aí alguns dias depois eclodia um monte de aranha pequenininha e eu adorava ficar horas olhando. Eu lembro que até a 7ª série eu levei a minha aranha para a escola, acho que o pessoal achou esquisito. Tive sim uns interesses que são mais assim TDA, que eu fiquei, sei lá, uns 5 meses ou no máximo 1 ano e tipo totalmente desapegada com aquele interesse que eu tava fazendo, sabe? Tipo, nunca mais tenho vontade de pegar naquilo ou vontade de fazer de novo. Uma experiência, uma aventura. Mas no caso do autista é comum se tornar um interesse para a vida toda, digamos também assim, se torna algo identitário. Acho que desde sempre eu tive, sim, eu tenho interesses diferentes de outras crianças, mas, né, nunca parei assim, nossa, normal, né? Às vezes as pessoas gostam do que gostam, as pessoas gostam de coisas diferentes. A questão é a memória, as minhas memórias são tudo assim esburacadas, que nem eu falei, mas as memórias vívidas que eu tenho tem a ver com esses momentos, né? São memórias sensoriais de lembrar que o casulo estava morto, porque ele ficou muito tempo lá, sem se mexer, e eu ia lá e ele estava lá, marrom. Aí eu lembro da expectativa que eu tinha e de repente saiu uma mariposa marrom. E eu fiquei assim, nossa, meio decepcionada, porque eu esperava uma borboleta colorida e bonita. É sobre essas memórias vívidas, sabe? Ele fala aqui que mostra sensibilidade e expectativa intensa. Eu lembro de muita pouca coisa, principalmente quando eu tinha até os 16, 17 anos. Minha memória é toda assim, minha vida toda. Então isso é comum no autismo e também é comum no TDA. Porque no TDA se desfoca vendo outra coisa, então logo ela não ouve. No caso do autista, acontece muito dele ouvir as palavras, mas não entender o subtexto, entendeu? Às vezes uma ironia, uma piada, coisas que as outras pessoas normalmente pegam rápido. Mas não é que seja assim, nossa, burro, meio bobo, tipo, ele
até entende, ele tem que às vezes parar um pouquinho depois e processar aquilo que aconteceu, ligar os pontos e falar: "Nossa, aquilo que aconteceu". Então é meio isso, eu percebi, eu sou muito assim. É uma forma diferente de você processar, mas eu entendi que não é que o autista não entende nada de gente, não entende emoções das pessoas, ou não tem emoção. Ele tem, mas ele só não demonstra instantaneamente ou processa da mesma forma que normalmente as outras pessoas processam. O que normalmente as pessoas já de fábrica, neurotípica de fábrica, já sabe como que faz, como que essas coisas meio que é automático para elas. Mas para uma pessoa autista, ela meio que tem que pensar em tudo isso, sabe? Tipo, ai, como que tenho que fazer para cumprimentar uma pessoa? Com coisas básicas. Eu tive essa percepção desde mais nova das aranhas, que normalmente as crianças têm medo de aranha, e eu queria pegar as aranhas. Uma das primeiras memórias que eu tenho lá dos meus 4 a 6 anos de idade, na pré-escola, e eu já falei aqui, eu acho que lá as meninas do balé não queria deixar eu andar com elas porque o meu dente não tinha caído ainda e o dente delas já tinha caído, e aí no dia seguinte o meu dente caiu e mesmo assim elas não quiseram deixar eu andar com elas. Então as minhas lembranças, eu só lembro disso, dessa escola. Eu lembro disso e de que foi a primeira vez que eu tinha comido polenta cremosa. Então eu lembro dessa cena da polenta cremosa, cortada em quadrado, e estava muito gostoso, fiquei muito feliz. Enfim, eu não sei dizer muito bem, eu só sei dizer que as minhas memórias são assim, todas assim quebradas. Sempre fiquei na minha desenhando. É uma coisa que eu venho analisando, que é uma coisa muito típica, né, do autista, de tipo, essa análise profunda, de tentar conectar pontos. Então eu pensava, é porque tenho o olho puxado. Aí depois, não, não é por causa disso. Porque as crianças lá da igreja, da comunidade taiwanesa, elas não são assim, elas não têm dificuldade de fazer amizade. Elas também cresceram assim assim religioso, conservador, e mesmo assim elas não são assim tão esquisitas quanto eu, que vão se encaixando. Então, são muitas coisas que eu percebi que não se encaixava somente com traumas de infância. Bom, gente, é isso. Então, nesse vídeo eu falei um pouco sobre as minhas memórias de infância, que faz sentido hoje dentro do espectro autista. Então, no próximo vídeo eu vou continuar contando mais sobre a adolescência, até chegar na vida adulta, como fui juntando cada peça até chegar nas descobertas de hoje. Ativa o sininho e quero saber a opinião de vocês. Se você se identificou com alguma coisa aqui que eu falei, se tá nessa jornada de autodescoberta, que nem eu, ou se é logo um profissional da área e quer contribuir com a minha visão aqui, fiquem à vontade aí nos comentários e até o próximo vídeo.